Olá, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Saúde Pélvica em Foco. E hoje nós estamos aqui novamente com a doutora Maria de Migueli, fisioterapeuta pélvica, que atuou durante 8 anos na Europa, no Hospital Maggiore, em Bolonha, e hoje está conosco. Tenho o maior prazer de estar dividindo esse podcast com ela. Hoje não falaremos nem de dor pélvica crônica, masculina e nem de feminina. Hoje nosso assunto é sobre outra especialidade da Maria, né? Que é prolapso de órgãos pélvicos nas mulheres. Então, e pessáreos vaginais. Então, a Maria está aqui de novo conosco. Boa noite, Maria. Obrigada por estar aqui. Boa noite, Rúbia. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui novamente. Vamos falar sobre os pessáreos, então. Vamos falar sobre pessáreos, vamos falar sobre os prolapsos, né? Isso. Então, Maria, eu vou começar te perguntando o seguinte. O que são esses prolapsos dos órgãos pélvicos e quais são as estruturas que estão envolvidas nesses prolapsos? Então, os prolapsos dos órgãos pélvicos são as descidas dos órgãos pélvicos, né? Como o útero, o reto ou a bexiga, em direção ao canal vaginal. Sim. Então, essa descida, ela se dá por uma fraqueza muscular, uma frouxidão ligamentar, uma lesão na fáscia. Então, por alguns fatores que podem levar essa descida dos órgãos pélvicos para o canal vaginal. Maria, mas assim, existe uma faixa etária? Pode acontecer com mulheres mais jovens, ou só acontecem na maior idade ali após a menopausa, ou na velhice mesmo? Essa é uma pergunta muito interessante, porque a gente tem visto cada vez mais mulheres jovens vindo no nosso consultório com os prolapsos pélvicos. E isso se dá à atividade física intensa, sem um preparo, do assoalho pélvico, a mulher que não sabe respirar corretamente Sim. no momento de levantar o peso, né, com essa moda do crossfit. Então, eu já tive uma paciente com 37 anos, crossfiteira, no Lípara, né, nunca teve filhos, e ela já estava com, além de incontinência, com prolapso, uma retocele grau 2. Uma cistocele grau 2. Que é o prolapso da bexiga, né? Bexiga. Você falou da retocele, né? Que é o prolapso do reto. Ele está muito presente nas mulheres que são constipadas também, né? Sim. Constipação crônica, ela é um fator de risco também, né? Porque a mulher faz muita força para evacuar. Isso, muita força para evacuar. Mas respondendo a tua pergunta, né? Sobre Sim. essa sua paciente, cada vez mais a gente vê no consultório essas adultas jovens com o prolapso. Por um assoalho pélvico que não está sendo preparado, nosso hábito de vida também, muitas horas sentado sobre o assoalho pélvico, Sim. né? A gente acaba sobrecarregando esse grupo muscular e a atividade física intensa também, a sobrecarga intensa, ela é um fator de risco, né? Sim. Em relação, existem muitas pessoas falam, né, sobre o parto vaginal, eu não sei se isso é um mito, se realmente pode acontecer, também isso ser um fator de risco. Ele é também um fator de risco, né? Eu gosto de falar que existem 3 tipos de parto. O parto cesárea, o parto vaginal e o parto normal. O parto normal é aquele parto que ocorre tudo bem, que a mulher Sim. se preparou, que a musculatura consegue relaxar. Sim. Um parto vaginal, né, às vezes é um parto dificultoso, né? Às vezes a mulher ela não consegue, não se preparou para aquele trabalho de parto. Às vezes até as condições hospitalares não favorecem, né? Sim. A posição que a mulher vai ficar, enfim. E ele pode ser, sim, um fator de risco para a incidência de prolapsos pélvicos. Inclusive, daqui a algumas semanas a gente vai ter um podcast com a Daiane Machado, que é a nossa fisioterapeuta especialista em obstetrícia, com um obstetra, né? Que eles vão, inclusive, conversar e vamos esclarecer a importância mesmo da fisioterapia pélvica, né? Na preparação para esses partos vaginais, para poupar, né, toda essa estrutura e evitar futuramente um prolapso. Com certeza, é importantíssimo. A gente fala, mas
Antigamente as mulheres não tinham a fisioterapia pélvica. É verdade. Nas aldeias indígenas, por exemplo, né? Sim. E foi feito até um estudo onde comparou as índias do Xingu com as mulheres de São Paulo, né? Para ver a relação entre a incidência entre as disfunções pélvicas, né? E foi gritante essa diferença, né? As mulheres do Xingu apresentavam muito menos disfunções pélvicas quando comparado às mulheres de São Paulo. E por que isso, né? Nosso hábito de vida, ele não é saudável para o nosso assoalho pélvico. As índias, o trabalho de parto delas é conforme elas sentem ali em cócoras, né? No momento delas. Então, toda essa questão depois vai ser falada no próximo podcast. Sim. Nossa, a gente tem muita coisa para falar sobre isso. Sobre parto, mas quem vai falar são as minhas queridinhas da obstetrícia lá da clínica. Então, as mulheres, assim, que vivem essa vida louca que a gente vive, muitas horas sentada no carro, no trabalho, né? O assoalho pélvico sofre e fica mais propício às disfunções. E como que é feito esse diagnóstico, Maria? Quais são os profissionais envolvidos nesse diagnóstico? Os médicos, ginecologistas, nós fisioterapeutas, né? Nós, como fisioterapeutas, a gente tem conhecimento, isso que fique muito claro. Com certeza. Conhecimento, aptidão para estar ali avaliando, diagnosticando um prolapso, certo? Com certeza sim. A gente tem a capacidade para avaliar, sim. Maria, e quais são os sintomas que essas pacientes podem perceber, assim, no dia a dia, quando elas têm prolapso? Normalmente a mulher sente um peso ali na região pélvica, né? Às vezes pode dar dor na coluna também, né? Quando o prolapso já é um prolapso mais... um prolapso maior, pode acontecer um bloqueio também, uma dificuldade evaculatória, uma dificuldade miccional, né? Sim. Sente como se tivesse uma bolinha saindo do canal vaginal e às vezes ela sai mesmo. Eu ouço muito das pacientes. Ontem eu percebi, quando eu estava tomando banho, quando estava me lavando, que tem uma bola aqui. O que você pode olhar para mim? Isso, dá para ver. Às vezes, normalmente quando vai se lavar, se limpar, ela sente aquela bolinha saindo, né? E daí isso já é um prolapso que a gente pode considerar de grau 3 ali, né? Isso, exatamente. Esse já seria um prolapso maior, né? Sim. Em que casos que o tratamento conservador sem cirurgia ele é recomendado? Bom, o prolapso, ele não é uma condição clínica que traz risco à vida da mulher, né? Quando ele não está causando um bloqueio, uma constipação, enfim, né? Então, ele é indicado cirúrgico quando ele já está ali saindo do introito vaginal, um prolapso 3, 4, ele já é indicativo de um intervento cirúrgico. Mas não obrigatoriamente. A mulher pode decidir se ela vai querer operar ou não, se ele não está trazendo maiores prejuízos para a saúde. Se é só um desconforto, ela pode decidir. E daí entram os pessários. Exatamente, isso que eu ia perguntar, né? Onde entra o uso dos pessários neste contexto, né? E o que é exatamente esse pessário e como ele funciona? Os pessários, eles podem ser usados desde o início, no prolapso pequeno, para evitar esse aumento do prolapso, porque o pessário, o que é? Ele é um dispositivo... Vamos ver, acho que primeiro vamos mostrar eles. Existem vários modelos, eu trouxe 3 modelos aqui hoje, né? Que é o pessário cubo, que é esse aqui, que ele foi desenvolvido para atletas, esse. Inclusive, eu tenho pacientes jovens, atletas, que já me perguntaram sobre a colocação de pessário, se seria indicado ou não, né? Sim, esse foi desenvolvido para atletas mesmo, de alto impacto, atletas... Mesmo que elas não tenham ainda? Não, quando elas ou já é para evitar? Quando elas têm um prolapso pequenininho, para evitar que aumente. É claro que para evitar que aumente esse pessário, a gente tem que fazer a fisioterapia, tem que fortalecer o assoalho pélvico. Claro. Os pessários, eles não substituem a fisioterapia, muito pelo contrário. A mulher que faz uso dos pessários, ela tem que fazer um fortalecimento da musculatura pélvica também. Mas sim, esse aqui ele foi desenhado para atletas, é um pessário que ele tem que ser retirado todos os dias, por isso que tem a cordinha, né? Então, a gente tem vários tamanhos, porque vai depender da anatomia de cada mulher, né? Então, ele é um pessário que ele é introduzido dentro do canal vaginal para a mulher utilizar nos momentos da atividade física intensa. Porque ele vai fazer o papel de uma barreira, para não deixar com que esse órgão ele fique sendo empurrado em direção ao canal vaginal. Então, ele vai segurar lá.
Certo. E quando acaba a atividade física ou no final do dia, a mulher tem que tirar. Certo. Esse aqui, ele até tem os furinhos, que é para a secreção vaginal descer. Mas ela não consegue descer muito bem, né? Porque ele fecha todo o canal vaginal, né? Esse aqui, por exemplo, a secreção vaginal, ela vai ficar ali numa das... Sim. Né? Então, ela tem que tirar todos os dias para limpar, ou depois da atividade física, esse aqui, por exemplo, né? Aí, depois a gente tem o pessário com botão, que é esse aqui, que é muito interessante, que é um pessário que ele é utilizado para as incontinências urinárias, que são causadas por uma hipermobilidade da uretra. Então, esse botãozinho aqui, ele vai segurar, ele vai fazer um suporte na uretra, não deixando que a uretra se mova, e assim não causando a incontinência urinária de esforço. Esse aqui, ele é bem interessante também. Ele tem essa membrana aqui no meio, que é justamente para as mulheres que têm um prolapso uterino, para que o útero, ele não entre, né? Aqui, se ele prolapsar, ele não entra aqui dentro desse buraquinho. Então, entendi. por isso que existe essa membraninha aqui. E a gente tem os pessários anéis mais simples, ou o Dunnett, que é um pessário para sustentar um prolapso mais importante. Mais né? importante, certo. E existem outros tipos também. Sim. Esses são os mais então, usados. aqui a gente tem os maiores, são todos os 4, mas em tamanhos diferentes, né? A gente tem desde... Aí depende da anatomia de cada mulher. A gente tem desde um bem pequenininho até um bem grandão, né? Sim. Então, a gente vai ter que... a gente tem que fazer o teste para ver fazer a avaliação física para saber qual utilizar, certo. qual tamanho. E Maria, esse uso dos pessários, ele é temporário, ele pode ser temporário, ele é temporário ou ele pode ser definitivo? Ele precisa ser trocado depois de um tempo, né? Sim. Ele tem um tempo de vida útil, o pessário. Mas a mulher pode usar sempre o pessário. Ela não tem... O bom dos pessários é que as contraindicações são baixíssimas. O material desses pessários é feito de um silicone. Tem de borracha também, mas esse é de um silicone cirúrgico. Então, é um material que ele pode ficar até 2 meses, até sem a mulher tirar. No caso desse pessário aqui, que tem a vazão dele no meio, né? Que a secreção vaginal, ela consegue... Esse daí seria para quê mesmo? Esse daqui, por exemplo, é um pessário que ele pode ser utilizado para as mulheres que têm um prolapso uterino, porque ele tem essa membraninha aqui no meio, que não vai deixar que o colo do útero desça aqui, né? E ele também é um pessário para estabilizar a uretra, porque ele tem esse botão aqui. Esse aqui, por exemplo, não tem. Uma hipermobilidade da uretra, né? Esse daqui, por exemplo, não tem o botãozinho, não seria. Esse aqui é para incontinência de esforço também, esse. E existe alguma contraindicação, Maria, para o uso de pessário? Assim, muito relevante? Assim, a diabetes a gente tem que ter um cuidado um pouquinho maior, mas elas podem usar também, as mulheres com diabetes, né? Mas a gente tem que ter um cuidado um pouquinho maior no caso de uma ulceração, né? Com o uso do pessário. Apesar de que os riscos são baixíssimos. Uma mulher que está com uma infecção vaginal em andamento seria uma contraindicação, né? E uma indicação também para o pessário são essas cirurgias, né, de prolapso que já foram feitas, né, e a paciente tem mais idade, e esse prolapso, ele volta, né, com o tempo. Isso. Aí, às vezes, as pacientes não têm condições clínicas de estar reoperando, e muitas vão se adaptar, então, vão optar, ao invés de uma nova cirurgia... Exato. A conviver e a usar o pessário, Exatamente. Essas mulheres, né, que já operaram, ou as mulheres que não podem operar, às vezes muito idosa, que não quer correr o risco de uma cirurgia grande, uma anestesia, o uso do pessário é bem indicado. Inclusive, lá na Europa, por termos uma população bastante idosa... Então, é verdade, como é que na Europa é muito usado o pessário? Como é que é lá? É muito usado, sim. Por ter uma população idosa muito grande, que de repente não podem fazer a cirurgia... Como eu falei no início, não é um risco ter um prolapso, então não é uma cirurgia por uma condição que traz risco à saúde. Claro. Então a mulher pode optar, e o médico também, se vai querer fazer a cirurgia ou não. Então, como a gente tem uma população muito idosa, tem muito uso do pessário para substituir os interventos cirúrgicos, de uma forma, assim, muito positiva mesmo. Porque a mulher que tem aquele prolapso, aquela sensação ruim do peso, a bolinha saindo para o canal vaginal, na hora que coloca um pessário, o problema resolve na hora. É instantâneo, né?
Tá, Então, e a adaptação dessas pacientes, como é que é? Porque, assim, é fácil de se adaptar com alguma coisa ali, um corpo estranho, né? Querendo a ou não. gente não sente, não Não sente. sente. Ele não é para sentir. Se você sente que ele está lá, é porque o tamanho é errado, é porque o modelo foi errado. Então, a mulher, ela não vai sentir o uso do elas se pessário. adaptam bem, então. Se adaptam bem. Eu gosto de ensinar as mulheres que têm uma maior condição física, de conseguir elas mesmas colocar e tirar. Sim. Mas se é uma mulher mais idosa, que tem limitação, né? A gente pode fazer a colocada e a retirada no consultório uma vez por mês para limpar. Sim. E os cuidados de higiene e esse acompanhamento, como é que é, Maria? Eu, sempre que coloco um pessário numa mulher, eu encaminho a ginecologista para ela avaliar toda a mucosa vaginal, então, né? antes de tu colocar o pessário, tu encaminha para uma ginecologista ou depois? O depois mesmo, depois, né? Eu certo. coloco, já mando uma cartinha falando que a paciente está usando pessário e a ginecologista, ela avalia a parte da mucosa vaginal para ver se tem necessidade de usar algum creme tópico, alguma coisa que ajude ali na saúde, né? Entendi. Outra coisa bem positiva é a radiofrequência depois para melhorar a mucosa vaginal, né? Para evitar alguma ulcerazinha de contato, alguma irritação, né? Certo. E as mulheres sexualmente ativas, elas podem usar? Como é que funciona? Isso não vai atrapalhar durante a relação sexual? Tem algum pessário que você tenha que tirar? Ou não necessariamente precisa tirar ou precisa? Como é que não precisa tirar. Aí vai depender da anatomia da mulher. Tem mulher que tem a vagina mais curtinha, que de repente o pessário vai ficar mais perceptível durante a relação. Mas não necessariamente precisa tirar. A mulher que vai sentir, a mulher e o companheiro vão sentir se tem a necessidade de tirar ou não. Ele fica lá em cima, né? Então, muitas mulheres conseguem ter relação com ele. Sim. Mas eu, Maria, gosto de ensinar minhas mulheres, principalmente aquelas que são sexualmente ativas, a tirar e colocar, porque não é difícil, é fácil. Sim. Né? Então, eu gosto de ensinar. Certo. Até por uma questão de higiene, de conforto, né? Porque o ideal é, eu sempre digo, o ideal é a gente conseguir tirar ele, de repente dormir sem, porque de noite não tem necessidade de usar, claro. né? Porque o prolapso, ele só vai descer conforme na posição ortostática. Exatamente. Exato. Então, a mulher que consegue tirar e limpar toda noite é melhor. Então, eu gosto de ensinar minhas pacientes a tirar e colocar. Bom, e qual que é o papel, né, da fisioterapia pélvica no acompanhamento dessas pacientes? Você já falou que é necessário, após a colocação do prolapso, manter, né, a fisioterapia pélvica, porém eu acredito que quando uma pessoa está fazendo a fisioterapia e de repente tem um milagre ali, né, coloca um pessário, é normal, né? Eu acho que eu já estou bem, eu não vou. É importante, então, esse acompanhamento? É importante, porque se tem um prolapso é porque tem uma disfunção ali na musculatura pélvica, né? Então, com essa disfunção pode vir uma incontinência urinária, uma incontinência fecal, então já é um sinal que o corpo está precisando de uma ajuda, né? De um olhar especial para aquela região. E também, a mulher que tem um prolapso, ela precisa fazer o fortalecimento pélvico, claro, né? Então, né? é igual uma pessoa que usa um óculos para ler. Na hora que eu coloco o óculos, eu consigo ler. Se eu retiro, vai voltar. Que nem eu estou fazendo aqui. Exatamente. Tiro, coloco. O pessário, ele não é um tratamento. Sim. Né? Na hora que ela tirar... É paliativo. É paliativo. Na hora que ela tirar, o órgão vai descer. Certo. Então, a gente precisa fazer a fisioterapia para a gente evitar que esse prolapso progrida, né? Ou evitar outras disfunções, como eu falei antes. Certo. Maria, e para o prolapso de reto, né, de parede vaginal posterior, existe algum pessário também? Sim, eles vão conter também o prolapso retal. Por exemplo, o Dunnett, ele é muito usado para o pessário retal, prolapso do reto. Então, essas pacientes que têm prolapso, né, de retal, ali de parede posterior, elas se queixam muito de um esvaziamento incompleto do intestino, né? Com o pessário, isso melhoraria? Melhora. Normalmente elas têm que fazer aquela manobra, né, de empurrar, porque o saquinho forma, as fezes se acumulam ali, elas empurram e dela sai. Então, sim, porque o pessário, ele vai segurar, ele vai evitar que forme aquele saquinho para dentro do canal vaginal, né? Certo. Então, sim, com certeza melhora. E uma paciente, por exemplo, com prolapso, né, de bexiga, com incontinência, né, de esforço, no caso. Esses pessários, eles vão ajudar também a melhorar a incontinência,
Ou é só no prolapso da uretra, por exemplo, A hipermobilidade. Na hipermobilidade uretral? Não, é para uma incontinência de esforço que não está causada por uma hipermobilidade da uretra, aí não. O prolapso, ele não ajuda. Ele vai ajudar esse daqui na incontinência de esforço para uma hipermobilidade mesmo da uretra. porque nessas pacientes que a gente vê que tem prolapso, que tem ali uma cistocele grau 3 já, a menor queixa delas é incontinência de esforço, né? A gente vê que a incontinência de esforço, ela vem mais por uma hipermobilidade do colo vesical. Então, a queixa maior mesmo dessas pacientes com prolapso da bexiga é um aumento da frequência urinária, esse peso ali, né, na bexiga que faz a pessoa toda hora ter sensação, ela não necessariamente está fazendo uma bexiga hiperativa, né, uma contração do detrusor. Ela não consegue esvaziar completamente, então ela tem aquele aumento ali da frequência urinária, Exatamente, às vezes pode até levar uma bexiga hiperativa. Exatamente, né? Com certeza. Sim. Aí vai melhorar. Aí melhora bastante porque ela vai conseguir esvaziar toda a bexiga no momento da micção. Não tem mais nada bloqueando, né? Então, Maria, para a gente finalizar, que mensagem, né? Você que trabalha há tantos anos, né, com pessáreos e com prolapsos, você deixaria para as mulheres que estão convivendo com prolapso, mas ainda elas têm receio de buscar ajuda em função, muitas me falam, de ser um corpo estranho que está ali, dentro delas. Então, a mensagem que eu dou é que o prolapso ele pode mudar a vida dessas mulheres. O prolapso, desculpa, o pessário. A mensagem que eu dou é que o pessário pode mudar a vida dessas mulheres. É muito difícil ter um órgão que está descendo ali para o canal vaginal. A sensação é ruim. A mulher às vezes tem vergonha até do parceiro, né, de ver ali, porque muitas vezes o órgão ele chega, né, a formar aquela bolsinha, aquela bolinha. Então, o conselho que eu dou é para tentar procurar ajuda e os pessários, eles estão ali para ajudar. Eles são seguros, eles não causam desconforto nenhum. É um recurso que não é caro também, né? E desde que ele seja bem limpo, né, orientado, assim, essa colocação, esse acompanhamento e essa retirada por uma profissional capacitada, elas não precisam ter esse receio e esse medo de que eu vou ter alguma infecção porque eu coloquei um corpo estranho aqui dentro de mim, né? Não, esse é o material que ele foi feito para isso, né? Então, ele não causa, para acontecer uma infecção, a mulher não tem que descuidar muito da higiene, né? Eu já peguei paciente, por exemplo, que chegou no meu consultório, que tinha colocado o pessário com outra profissional, que já estava há 3 meses com o pessário sem limpar e não tinha tido nenhuma infecção. Mas é claro que a gente nunca vai deixar a paciente chegar nesse ponto, bem orientada. Não, e se a paciente conseguir fazer sozinha, melhor ainda. Melhor né? ainda. E tendo uma boa orientação, um fisioterapeuta que acompanha, né? Esses riscos diminuem a quase zero para ter uma infecção. Que maravilha. Não, é um recurso ótimo, então, né? Principalmente para... Eu já tive várias pacientes que tiveram recidiva mesmo de cirurgia de prolapsos, né? Em função da idade. Então, essas pacientes acabam tendo muito receio de fazer uma nova cirurgia, ou algumas realmente não têm indicação, né? Tem contraindicação de fazer. Exatamente. Então, o prolapso o pessário, pode mudar a vida dessas pacientes, com né? Certeza, com certeza. Então, vai ser muito bom ter você agora na equipe da Dienetri. Estou muito feliz, então, você está lá, você vai ser a nossa parceira dos pessários. Vamos trazer isso para a clínica com uma pessoa competentíssima, que vai estar auxiliando e ajudando essas pessoas que realmente precisam melhorar a qualidade de vida, né? Com certeza. Nosso objetivo é esse, né? Promover a qualidade de vida. A fisioterapia melhorar a qualidade de vida, né? Exatamente. Então tá bom, Maria. Muito obrigada por mais uma participação aqui com a gente. Provavelmente a gente vai ter sempre muito assunto. Daqui a pouco as nossas outras fisios vão estar todas aqui também, porque a fisioterapia pélvica é muito ampla, a nossa abordagem é extremamente significativa para a saúde pélvica. Então, aqui nesse espaço a gente vai ter médicos especializados, né? Especialistas em patologias pélvicas, psicólogos, fisioterapeutas, e a gente vai estar sempre levando informação para todas as pessoas. É isso aí. E se você quiser saber mais sobre saúde pélvica, nos sigam nas redes sociais
e no nosso canal no YouTube e no Spotify. Boa noite, Maria. Boa noite. Obrigada. Obrigada Tchau, a você. tchau. Obrigada pelo convite. Tchau, tchau.